Om. Amém. Segunda sessão de leitura das cartas de Antero de Cantal. A carta é dirigida a José da Cunha Sampaio em 1865. Esta carta diz-nos: a razão deve ter uma grande beleza. Eu não o conheço ainda senão por suspeitas, mas tenho fé nisto. Mas a razão como a tu concebes, só aferida pela mórbida beleza das coisas agradáveis e lindas, parece-me incompleta, infecunda, incapaz de levar o homem a nenhum destino grande, e que, se satisfaz o indivíduo, não tem largura bastante para que a humanidade caminhe à vontade por ela, e no fim de estéril se tornaria e nos tornaria a vida aborrecida. Lembra-te que se não fossem muitos delírios e extravagâncias de muita gente pouca sentimental, há séculos desta parte, ainda hoje tu indolentemente dormirias nos braços entorpecedores do catolicismo. Vamos aqui em Antero desinquietando as pessoas da vida fácil e simples e apelando a elevarem-se mais com criatividade e ousadia. Numa carta a João Machado Faria e Maia, numa parte final, nota bene, diz-nos assim: entendo que o mais alto resultado da filosofia prática é sobretudo a piedade. Mas porventura este sentimento, tão distante de qualquer ciência ou sistematização, não pressupõe toda uma concatenadíssima filosofia, explicando a consciência humana, a liberdade, a virtude ou o vício, por uma superior concepção metafísica, que nos dê paralelamente a explicação das lutas, a instabilidade e movimento fatal do mundo físico? O que eu noto é que não é mais responsável o homem que rouba a luz e o ar a seu irmão do que a planta que esteriliza ou estiola outra mais fraca, que o destino fez nascer à sua sombra. Temos aqui, de novo, um apelo ao desabrochar de sentimentos profundos a partir de concepções filosóficas e espirituais. A piedade, também tão trabalhada por Erasmo, adota a piedade, uma piedade lúcida e justa, de amor e justiça aplicada a partir do coração. Em 1866, em fins de março, escreve António Azevedo Castelo Branco: resolvi não me demorar aqui mais do que até ao fim do verão, 6 ou 8 meses. Para onde irei? Ignoro. Talvez daqui até lá indague do emprego para a Índia, para Goa ou Macau, países onde a vida moderna não deve ostentar sem muito excessivo luxo o seu vermelho sangue burguês e cultura de banalidade, como cá acontece nesta Europa suavemente comodista. É esta Cartago sem malocos, mas com muitos mercenários. Tu deves, nesse caso, ir comigo. Mesmo que eu só vá empregado, aquelas terras que alimentaram a descuidada infância da humanidade são fáceis para a vida, e quais santos rishis ou macerados budas viveremos de arroz e bananas. Continuaremos os nossos desprezados estudos orientais, e em face das ruínas de que já foi ruidoso e imponente, aprendemos a desprezar todos os ruídos e imposturas que hoje nos assoberbam e ensurdecem. Temos aqui de novo uma afirmação da aspiração ao Oriente, à sabedoria, à paz, à calma.
E António Azevedo Castelo Branco é aqui apresentado como um companheiro de estudos, os nossos desprezados estudos orientais, e que espera que eu o acompanhe nesse sonho do regresso ao Oriente. Noutra carta a Azevedo Castelo Branco, também bastante autoconfessional, escrita um pouco depois, diz-nos assim: trago isto há dias como uma nuvem de melancolia em volta da alma. Tenho-me fiado demais no coração. Ele é fraco. Os combates da realidade assustam-me. A frieza dos homens perturba e entristece o meu espírito, um tanto e naturalmente mórbido e delicado e místico. Este misticismo, esta feição abstrata e contemplativa, que me dá uma força suficiente em face das ideias e dos sistemas, que não se aterra com maiores coisas, sendo apresentadas na sua forma impessoal e abstrata, é isto exatamente que na vida, na ação, na luta da realidade me enche de fraqueza e perturba, a ponto de perder a consciência de certas noções claríssimas de bem e de mal, justo e injusto, moral e imoral. Perco o sentimento real. Falta-me o pé nesta corrente de vida social, pareço outra. Nunca me lembro tanto de ti como nestas ocasiões. Tens uma rija fibra de combatente, o sentimento efetivo da vida. Achas-te que caminhas com naturalidade no meio dos homens, sem perder o íntimo sentido das ideias em frente dos factos. Outra carta em que o tema de místico e da sua sensibilidade profunda, ainda que o seu coração mais profundo não tivesse ainda sido tocado, porque aí ele encontraria a força poderosa do amor invencível. E é talvez esta incapacidade de chegar ao nível mais profundo do amor e do coração que justifica algumas das suas fraquezas, nomeadamente ter se suicidado no fim da vida. Antes de partir para, mais uma vez, para os Açores, para Lisboa, saindo de Ponta Delgada, ele escreve a Germano Meireles em 1866, também uma carta interessante, bastante autoconfessional. Não estranhes que em vésperas de partida, com o pé erguido já, como nadador que se atira à corrente, para me lançar de novo no rio turvo das incertezas e das probabilidades, estejas lembrando já da terra firme, do isolamento, do descanso e da segurança da vida sem ilusões, porque sem esperanças nem inspirações enganadoras. É que, realmente, tenho a pena não ter conseguido realizar o meu sonho de homem quebrado e indiferente, cujas miragens me trouxeram aqui. Tenho pena de não ter achado aqui o silêncio e a despreocupação que esperava e ansiava, porque, deixa-me confessar-te francamente, nem mesmo a lembrança da nossa amizade teria, entre parênteses, cuido, força bastante para me arrancar à contemplação mística de um espírito de monge bretão. Se eu tivesse achado um eremitério de São Columbano, uma ilha no mar, mas bem no mar, assim eu julguei e desejo ainda. Ainda agora hesito, suspendo-me. É que ninguém sabe como eu tenho magoado e sensível ao coração. Só a frieza, a aparência glacial dessa gente, a simples vista dos homens me aflige e me faz sofrer. Aqui mesmo não há talvez 20 pessoas que me tenham ouvido, mas mesmo este excesso de sensibilidade doentia me adverte que preciso ser homem, endurecer um pouco, lutar, porventura. O eremitério de São Columbano, o espírito do monge bretão, a ilha no meio do mar que Antero procurava, que todos nós procuramos e que temos que encontrar, sobretudo no nosso interior, nas meditações que façamos, e não ficarmos tão dependentes dos aspectos exteriores que muitas vezes não são os mais fáceis e que nos obrigam a vencer e lutar. Alberto Sampaio, outro dos seus grandes amigos, escreveu-lhe de Lisboa já em novembro de 1866. Pouco antes de partir para Paris.
teu sentimento a respeito de despedidas pareceu-me verdadeiro e são. Tomei-o para mim e saí depois da manhã para o Havre, sem essa solenidade poética certamente, mas nada oportuna e em suma desnecessária. Uma despedida, entendo eu, ser um ato de força, uma comunidade em confirmação de resoluções dolorosas mas justas, um triunfo da razão, enfim. Isto aprovo eu. Mas isto pressupõe uma firmeza de princípios e serenidade de ânimo, assente não só numa disposição energética de caráter, como numa vista clara do caminho que se vai seguir. Isto é, uma estabilidade moral que nenhum de nós tem. Fora destes termos, uma despedida é alguma coisa doce, mas desalentador. Um ato de fraqueza, uma ocasião de dúvida. É sacrificar muita coisa necessária, uma vã sentimentalidade. Esta carta revelou-se um pouco profética, porque, como sabemos, a estadia de Antero em Paris não foi o que ele desejaria e veio de lá também desiludido com a sua própria experiência de operário e socialista em busca da fraternidade socialista. Em Paris, escreve então para António Azevedo de Castelo Branco, em novembro de 1866. Que tristeza tenho sentido, que frio e que isolamento. O que julguei encontrar e o que me fez sobretudo vir é o que menos chacha, a fraternidade. E olha que falo mesmo da fraternidade, só da cabeça da crença. Roberto Sampaio escreve também em fins de dezembro de 1866, também de Paris. Esperei que o trabalho me fizesse bem, e foi ele que me revelou completamente o meu estado. Este trabalho é triste, como todo o trabalho moderno, forçado, partido e dividido, desnatural e injusto. Para o sofrer, é necessário terem visto outra coisa, essa justa, ou as afeições da família, ou o fanatismo nobre das ideias de que se é apóstolo. Ora, o meu estado é este, de crendo e amando de coração os princípios e ideias que mais que nunca me consola, nem por isso posso, na contemplação e estudo dela, esquecer os impulsos da natureza. Essa pede-me paz, esquecimento, trabalho harmonioso e silêncio. Como achar isto aqui? Temos aqui as reflexões de Antero entre a sua necessidade de silêncio e trabalho espiritual e cultural e intelectual e a sua experiência de trabalhador no duro e que de facto não era o que mais convinha como ser tão sensível e criativo e espiritual. Mas de Paris escreve ainda Eduardo de Almeida Andrade em 18 de julho de 1867. Não exagero afirmando que 5 meses em Paris valem mais do que os 5 anos de uma formatura em Coimbra para a verdadeira instrução e iniciação na verdadeira e soberana ciência da realidade humana. Sabe, porém, que essa ciência é feita no maior parte, no mais fino da sua substância de desilusões. Pode mesmo dizer-se que a sua doutrinação de outra coisa não consiste senão em nos fazer perder todas as ilusões que compõem o substrato das várias ciências fantasmagóricas que a nossa experiência e a petulância de mestres ineptos nos impõem como expressão fiel da realidade e da vida. Temos aqui mais outro dos seus choques entre a teoria e a prática. António Azevedo de Castelo Branco vai-lhe escrever já depois do seu regresso a Ponta Delgada, em outubro de 1867, quando diz: se desejas saber em que ideias me deixaram estes meses de experiência e de abalo, direi que me vejo mais perto da resignação do que da revolta. Todavia, a resignação vem pela inteligência, pelo conhecimento do caráter inflexível das leis e irremediável dos factos,
cujos encontros e desencontros decidem do destino dos indivíduos. Decidem o destino do indivíduo e não pelo coração. Uma paz íntima e como que orgânica, superior ou indiferente ao sentimento mau. E vale isto a dizer que não me tira a inteligência e a sensibilidade a ponto de concordar com a sorte na justiça dos seus caprichosos rigores, mas também não me dá aquele sossego e ainda uma certa força relativa que as consciências passivas encontram na sua mesma inteira abdicação. Temos aqui Antero de Quental a tentar explicar o sentimento em que ele tem de maior resignação perante as situações e os factos e leis da vida, mas que essa resignação não corresponde verdadeiramente, não parte do coração e de uma paz íntima, que talvez pudesse surgir se houvesse uma inteira abdicação do seu ser e que ele vai procurar, de certa forma, no budismo, ainda que com extrema dificuldade, porque não é, de facto, numa perfeita abdicação, mas é numa assunção do seu eu espiritual na unidade com o universo e com o cosmos. E há abdicação, há metamorfose, transmutação, sublimação da personalidade, do ego, mas tem que haver uma experiência do eu espiritual e dos níveis profundos do ser, para vir de facto então a tal paz íntima. Diz-nos ainda nessa carta, continuando, logo a seguir, portanto, é a moral a que tenho podido chegar. Nem cuido que chegue a algum dia mais adiante, porque me parece ser este o limite da ciência do século sobre esta matéria. Sobretudo, sustento que tudo quanto excede esta conclusão não se contém nos elementos actuais do pensamento. É o mundo intuitivo e santamente visionário de Michelet. Positivamente, sabemos apenas o suficiente para respeitar no mal a ordem e a necessidade inflexíveis da soberana natureza. Não sabemos, porém, quanto baste para conciliar as suas durezas e desigualdades com a alta ideia de justiça que se levanta com força indestrutível da consciência do homem. Repito, não sabemos, porém, quanto baste para conciliar as suas durezas e desigualdades com a alta ideia de justiça que se levanta com força indestrutível da consciência do homem. Quero dizer que o nosso espírito, em face do Deus novo que se revela, a necessidade, chega já ao respeito. Mas o que não pode ainda é dobrar-se e amolecer-se até ao amor. Por certos lados pode-se dizer que voltamos aos sentimentos antigos de Hebreu em face de Jeová. Mas aqui, Antero de Quental, com dificuldade em chegar ao nível do mundo intuitivo e visionário de Michelet, como ele chama, porque não consegue conciliar de facto a ordem inflexível da natureza e as aparentes injustiças com o seu conceito indestrutível, a alta ideia de justiça, como ele nos diz, que se eleva como força indestrutível da consciência do homem. E é esta tensão constante entre o que ele achava injusto e a sua aspiração de justiça que também o dilacerou bastante. António Azevedo Castelo Branco escreverá ainda, em outono de 1867, de Ponta Delgada, e em que fala, de novo, sei hoje que a verdade, a justiça e o belo não existem realmente no modo completo, senão no espírito do homem, ou como diz Kant, nas categorias da razão. Os factos do mundo objetivo podem se aproximar mais ou menos desses tipos de ideais, mas assim como nunca chegam a unir-se e confundir-se com eles, também assim não chegam nunca a desviar-se inteiramente do círculo de atração deles.
Desta filosofia, eu acrescento um bocado mais à frente, sai naturalmente uma ética que se pode em grande parte resumir neste preceito: viver o mais possível da vida contemplativa, o menos possível da vida ativa. As religiões antigas já há muitos mil anos que têm pregado esta novidade. A imitação de Cristo, de Thomas Canfield, está cheia deste espírito. Mas a de contemplação, como eles a entendiam, é que era fácil, estreita e estéril. Hoje entendemos-la de uma maneira mais realista e por isso mesmo mais profunda. E a contemplação das ideias, a ciência, a filosofia, não excluem a vida real e os trabalhos dela. Excluem só a paixão, o interesse exaltado dessas mundanidades. Mas isso é muito, isso é tudo, porque sem paixão nem cegueira não há um único ato de vida real que se não possa fazer com ânimo sereno e superior, conservando-se o espírito virado para a contemplação do absoluto no meio das ocupações mais estreitas e particulares do viver comum. Aqui tens os meus princípios, como se diz em estilo circular eleitoral. Mas nota que esta filosofia raciocina mais do que a pratico. Por ora, as revoltas de temperamento, antigos prejuízos, erros velhos, tudo isso me impede de ter alcançado o sossego que as teorias me prometeram. Preciso de alguns anos para isso. Alguns anos de vida e estudo dos homens e dos livros também. Já queria em tempos que os livros de nada serviam. Vejo agora que me enganava. É bom saber o que se tem passado e o que se tem feito no mundo. Depois continuo. Por isso, estes primeiros 10 anos, pelo menos, que vai ter, estão por mim consagrados ao silêncio. Ao silêncio para com o mundo, se não se entende, não para com os amigos. Porque diante desses é doce, não vergonhoso nem cruel, mostrar-se a gente desarmada na sua fraqueza, nas suas dúvidas e nas suas tristezas. Aqui Antero tem esta aproximação muito profunda e correta à combinação da contemplação com a ação no mundo, mas uma ação já desapegada, desprendida, conservando o espírito virado para o absoluto no meio das ocupações mais estreitas. Talvez pudéssemos acrescentar aqui que talvez Antero devesse ter também assumido a divindade interna, a divindade que nasce no coração de cada um e não ter que ir, como falou numa carta anterior, às concepções antigas hebraicas, ou mesmo algumas cristãs ou budistas. De facto, a aproximação ao santo dos santos no interior do nosso coração é algo que nos verdadeiramente dá o entusiasmo em Deus, enteos. E o trabalho espiritual não será só uma contemplação do absoluto, mas será uma fruição contemplativa do Logos, da energia divina, omnipresente, e que na nossa meditação e contemplação é mais recebida e que vai, ao mesmo tempo, fazendo dentro do nosso espírito vir ao de cima a própria luz e amor e presença divina. Talvez tivesse faltado um pouco a Antero esta síntese mais avançada que lhe faltou um pouco, talvez por influência do budismo, tal como hoje em dia e naquela época ainda mais se entendia no sentido de anulação plena do eu, quando se trata de alcançar a individuação, a individualidade e essa sim uni-la com o todo, com a unidade divina. Ou gravação feita em Monte Alegre, no seu castelo, com belas árvores que nos rodeiam e com uma vista
deslumbrante sob o val. Yo Mohamed carvalhos que nos rodeiam e os montes e planuras. Saudemos os huracães de Portugal, saudemos a divindade, saudemos a Antero de Cantal e que estas palavras possam despertar nas pessoas mais ligação entre o céu e a terra e que chegue também ao Antero o nosso amor e as nossas reflexões. Sejamos nós árvores da vida que ligam o céu e a terra, raízes profundas na ação justa e a aspiração do coração e da cabeça às forças cósmicas e divinas, para que depois no coração o amor, na garganta e na boca a voz justa saiam e irradiam. Yo Mohamed, Yo Adveniad Regnum Tuum, Santo Espíritus. Viva Deus, que Deus nasça no Antero, que Deus nasça no Antero, que Deus nasça em todos nós. Amém. Eu